Cefas, vai querer uma? Daqui a pouco. Daqui a pouco acho que não vai ter nada. Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho, estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar de Natal ou cidades da região metropolitana, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo relevante para Natal e Rio Grande do Norte. Como é o caso de hoje, aqui no Mestiços, Bar e Espaço Cultural em Ponta Negra, eu tenho a honra, o privilégio de conversar com Teotônio Roque, gestor cultural, repórter fotográfico. Teotônio, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Meu querido, primeiro um prazer estar aqui com você e queria levantar esse brinde a um amigo em comum, Pinto Júnior. Pinto Júnior. Pinto Júnior foi tirado da gente pela pandemia, sim, pelo vírus, sim, pelo verme, sim, e hoje é um dia que a gente pode homenagear esse grande jornalista. Obrigado, Cefas, por estar com você aqui. Eu que agradeço. A Pinto Júnior, o programa de hoje é dedicado a ele, que está assistindo a gente, né? Com certeza. Em algum lugar lá em com cima. Certeza, com é certeza. Para você, Pinto Júnior, que teria adorado esse programa. Deixa eu só fazer aqueles velhos lembretes. Primeiro lembrete, o programa é 100% interativo. Nós estamos em um bar em pleno funcionamento. Quem quiser assistir no Mestiços, aqui na antiga Rua do Salsa, pertinho do Curvo do Vento, é só vir pra cá, fácil de localizar, vem pra cá, comer, beber, tomar suco, comer espetinho. E quem quiser fazer perguntas para Teotônio, sugestões, comentários, qualquer apontamento, vai lá no Facebook Cefas Carvalho e comenta que a produção traz para cá. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas, e nós temos o apoio logístico aqui de Jaime Dias e Josué Santos, a quem agradeço a parceria. Perfeito. Já falei demais, agora vou passar a bola para você. Vamos lá, meu querido. Teotônio, um monte de perguntas para fazer para você. Sua carreira no jornalismo é brilhante, você agora está com os pontos de cultura, mas a tradição do programa é começar na infância. Ninguém é criança querendo ser gestor cultural, embora possa até querer ser jornalista, embora não saiba, a criança não sabe o que está aprontando para ela mesma. Deixa eu lhe perguntar, como é que foi sua infância, Teotônio? Foi aqui em Natal? Foi uma infância boa, tranquila? Como é que foi? Quando você me traz para a infância, é nostálgico, mas também tem um traço de dor, né? Menino pobre de Natal, favela do Bereto, então assim, é uma conjuntura bem pesada nisso tudo. Um pai que gostava muito de beber, mas não contidamente, né? Ele bebia além da normal. Uma mãe empregada doméstica e eu, um garoto que precisava sobreviver naquilo tudo. Tem um amigo em comum, Bucadantes, diz que eu sou um sobrevivente, né? Mas minha infância foi muito leve, sim, apesar de tudo isso. Apesar disso? Tudo muito leve, né? No sentido de que eu tive um apoio muito legal da minha madrinha, busquei a igreja numa espécie de refúgio. Igreja católica ou evangélica? Igreja católica. Né? Grupo de jovens, comunidades eclesiais de base, eu já estava meio nessa vibe da esquerda, mas muito A igreja forte. católica tem uma tradição Tem. de lidar com crianças periféricas e fazer bons trabalhos. E aí, desse pulo, para não dar um pulo grande de criança para uma adolescência, a criançada era jogar bola, meu amigo. Sim. Era tomar banho de chuva, era roubar manga. Você roubava? Você roubava manga? Muito pouco, né? No leprosário, era assim, era algo que era que todo mundo fazia, sabe? Sim. Aquela coisa de um menino, bola de gude, né? Um moleque. Então, minha infância foi comum, sim, foi comum. E foi proveitosa. Aprendi, sim, muito, mesmo com as dificuldades. Aprendi muito com as loucuras da bebida do meu pai, que era um homem íntegro, sabe? Um homem, não era machista. Aprendi a lavar louça, aprendi a varrer casa com meu pai. Então, foi muito legal. Filho único, né? Então, assim, sim, tem uma coisa que é meio pesada para também, que é filho único, é meio ruim isso. Nas brigas, rapidinho, mas nas brigas na rua, eu não podia dizer, meu irmão vem aqui. Era você por você mesmo. Cara, e quando eu mentia, dizia, meu irmão vem, sempre tinha um colega que dizia, ele não tem irmão, não. Tem irmão. Pau cantava. Então foi uma infância boa. Que bacana, eu aprendi bastante nesse processo. E juventude? Que aí na adolescência as coisas ficam mais complexas. Como é que foi sua adolescência? A juventude eu já mergulhei numa situação assim. Pô, eu queria ser padre, cara. Você queria ser padre? Queria ser padre, porque assim, era muito glamouroso e também era uma espécie de sobrevivência. Aí vem Buca de novo, né? Eu fui pro seminário, eu aprendi, eu comi bem quando eu fui pro seminário. E também tem um detalhe, né?
um primo dizia, rapaz, se tu for pra igreja, tu vai arranjar namorada porque não tem gente feia na igreja. Aí eu, pô, eu me sentia feio, eu digo, vou arranjar namorada. Você queria ser padre pra arrumar namorada? Pô, não é, cara? Imagina aí. Mas a minha infância... Eu não posso falar nada. Meu pai foi padre e era cheio de namorada, né? Enfim. A juventude foi já mergulhada nos grupos jovens, né? Pastoral de Juventude, Padre Sabino. Que bacana. Um nome grandioso. Nossa. De formação. Se quiser falar mais dele, ele é... Sabino é um pai, né, nisso tudo. Deixou um legado grande em Mãe Luísa, um trabalho de formação, um trabalho pela libertação mesmo. A gente começava a acreditar no novo homem, na nova mulher. Então eu fui forjado nessa cultura da gente ter um trabalho libertador. Então minha juventude foi pautada nisso. E aí já melhorou um pouco minha vida, né? Eu já comecei a visitar outras áreas, viajar para outros estados. Eu lembro que 15 anos eu fui fazer uma viagem para um congresso em Salvador. Então minha mãe teve que ir no juizado menor para autorizar, né? E aí lá tá aquele menino da favela, né? Falando num congresso com outras pessoas. Isso foi me dando a possibilidade de dizer assim, eu posso. Né? Então a juventude foi formação, Cefra, sabe? E nesse período eu já comecei a alfabetizar meu pai e minha mãe. Que bonito. Porque eles não tinham essa... Não sabia ler nem escrever. Você que ensinou eles a ler. Né? Então assim, foi muito grandioso. Eu acho que eu sou meio que precoce, porque também, mesmo na juventude, eu já tinha uma militância de esquerda profunda. Mas você sabia que era esquerda? Era uma coisa consciente? Era uma coisa que eu fui formado. Pastoral, quando eu cheguei na pastoral operária, mesmo não sendo operário, né? Mas eu fui para lá pela forma de tratar, eu já sabia o que eu queria. E as leituras, cara, era muito interessante. Eu tenho 58 anos, né? Eu não sou um menino. Um menino. Você tá um menino. Eu não sou um menino. E eu lembro, Sérgio, assim, que nesse período eu encontrei um cara do MR8, cara. Nossa. E ele me deu jornais para que eu lesse sobre a Revolução, sobre sei o quê. Mas ele me deu de tal forma, olha, cara, tenha cuidado, ninguém pode pegar isso, o período é não sei o quê. Que eu peguei aquilo, coloquei debaixo do colchão e nunca li. Com medo, pô. Se eu ler, vão me pegar aqui. O cara me amedrontou tanto que eu não li, né? Mas assim, eu tinha consciência que eu queria ter uma participação mais efetiva na história, né? E comecei a fazer uma militância mais profunda nisso, né? Eu comecei a militar numa célula do PCBR. É mesmo? Então assim, pô, já era algo que era muito além, né? Isso com que idade, Teodoro? Pô, 17, 18, já estava nisso, já estava 17 anos. Porque com 18 anos eu já fui para a aeronáutica. E hoje eu posso dizer, quiserem, ó, tô aqui. Né? Eu fui para a aeronáutica para poder ser o contra. Eu já fui a serviço nosso da esquerda dentro da aeronáutica. Nossa! Pô, mas depois tu vai chegar nesse ponto que eu levei umas cadeias. Que isso, viu? História! Vamos falar. Foi umas cadeias boas, olha, tá rindo, mas foi mesmo. Pô, mas eu não sei se eu já pulei da juventude. Não, tá ótimo, vamos continuar com isso. Tô falando demais, mas sim. Não, fala. Então com 18 anos você entrou para a aeronáutica. Aeronáutica, eu fiquei 9 anos na aeronáutica. Como o... eu trazia as informações de lá pra cá e passava na hora certa para as pessoas certas. Para as pessoas certas. Então eu já era um militante de esquerda consciente, né? Nossa. Por exemplo, e aí na aeronáutica que eu me tornei fotógrafo. Pronto. Tá? Foi lá então? Foi lá que foi por um acaso que eu me tornei fotógrafo. Mas como foi? Precisava alguém fotografar? Não, soldado na aeronáutica novinho, que a gente chama de novinho, doido para ver avião, fotografar com avião. Aí tinha um camarada lá da turma, que ele tinha uma maquinazinha e o bicho estava ganhando dinheiro com isso, é empreendedor. Ele levava a gente perto dos aviões e vamos supor que fosse hoje R$5. E eu fui com eles para fazer minha foto, porque eu queria foto também para aparecer. E num determinado momento, ele disse, Teotônio, faz a minha foto. E quando eu estava com a máquina na mão, passou um oficial, pegou a gente numa área reservada com aviões armados, que é uma base aérea de primeiro mundo, né? Sim. E aí o cara deu um esporro na gente. Pô, como é que vocês estão aqui? Não podia, essa área é reservada, não podia ter vocês aqui, vocês não estão preparados para isso ainda. Deu aqui, a gente com um bonequinho tudo durinho. E aí quando ele dirigiu-se para mim, eu disse, não, mas eu sou profissional. Me ferrei. Pô,
Pô, não era profissional, eu tive só um susto, o sobrevivente, né? De novo, pum. O que é que acontece? Você pegou meu nome, disse que ia dar uma punição, bababá. Eu voltei para o meu local, passou o tempo, não lembrava mais disso, terminei o recrutamento. Quando a gente passa 6 meses para se formar como soldado, depois a gente é distribuído para as seções. Sim. E aí, meu nome saiu para a seção foto. Aí, pô, quando eu cheguei lá, eu disse, não, porque... Aí foi que eu descobri a história. Esse cara chegou no cassino de oficiais, reclamou, aí um oficial disse, não dê punição não, eu preciso de um profissional lá. Bom, Aí você descobriu que tinha que ser fotógrafo. aí quando eu cheguei lá na sala, o cara disse, cara, você não é fotógrafo não, a gente vai ensinar pra você. Aí comecei, aí, cara, e eu tinha como exemplo um jornalista que você também conheceu, chama Moraes Neto, fotógrafo, que tinha saído da aeronáutica e tinha ido pro Diário Natal. Você já conhecia o Moraes Neto, então? O cara me falou, pô, teve um cara que passou aqui e depois foi pro jornal. Eu digo, pô, é meu caminho. Porque eu não queria ficar na aeronáutica muito tempo, meu papel ali era outro, né? E aí me tornei fotógrafo, me apaixonei, fiz foto aérea e entrei já direto no fotojornalismo, cara. Já comecei a fazer... Qual era a máquina? Você lembra da primeira máquina? Lembro, lá na aeronáutica era Canon, Nikon, com todas as lentes. Eu já comecei no alto nível de máquina. Tinha uma Pentax, tinha aquelas, que fotografa meio que... Aquelas grande formato. E a gente não só fotografava, Céfalo, como a gente revelava, então tinha toda essa magia da fotografia. Isso. Eu fui me foto apaixonando. nas antigas era isso, É, né? Eu isso. peguei isso, na Pegou Gazeta do Oeste, Então, na tribuna, a câmera escura, o quarto escuro. e aí, cara, eu fiz assim, na aeronáutica, eu fiz coisas importantíssimas. E quando eu brinquei aqui, né, uma brincadeira real, teve um período, eu ainda na aeronáutica, que a gente teve o resgate dos restos mortais de Emanuel Bezerra, nosso querido Emanuel, estudante, que foi morto, né? Sim. E no governo da Erundina, ele descobriu um cemitério em São Paulo, clandestino, e a descoberta desses ossos chegou o DNA, que era Emanuel. E nós recebemos isso com direitos humanos, com OAB, um grande cortejo de Natal, UMES, CUT, PT, o movimento social todo, saiu aí da base aérea de Natal aqui em Parnamirim até a Casa do Estudante, que ele tinha sido presidente da Casa do Estudante. Isso. Né? E eu fotografei tudo isso. Né? Tava de folga. Rapaz, no outro dia eu cheguei no quartel, eu já fui chamado para dar esses negativos para a aeronáutica, né? E aqui eu vou dar pausas em algumas coisas, porque eu ainda tenho muito receio de algumas coisas. Certo. Né? E aí o que acontece? Nisso, Céfala, eu disse que não tinha mais esse negativo, que estava com o Roberto Monte, Direitos Humanos. Né? Eu, tranquilo, meu querido, você não tem um negativo, tá ótimo, mas você vai ficar detido por 8 dias aqui. Porque você estava participando de um ato subversivo. Ó, de qualquer forma, para mim era uma medalha, né, meu irmão? Eu estava me consolidando como um cara que estava fazendo as coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber que não caberia mais ficar na aeronáutica. Deixa eu lhe perguntar, Teotônio, em algum momento você gostou de verdade da aeronáutica? Ficou tentado em ficar desse lado mais conservador da vida? Teve isso? Não. Eu tinha outros colegas que também tinham um pensamento mais avançado. A aeronáutica sempre foi um campo mais leve para essas questões. Sim. Das Forças Armadas era mais leve, mais inteligente, vamos chamar assim. Sim. Né? Mas não, eu tinha muita convicção e eu tinha toda uma base fora. Sim. E eu estava mais fora do que dentro, né? Então não tive, não. Vivi muita coisa interessante, especialmente voos, né? Voo de helicóptero, voo de regente, então isso era importante, mas nada que me desse prazer de estar com arma, até porque o objetivo era outro, né? A gente estava numa outra perspectiva. Pastoral, então o contrário, como é que foi? Teve alívio quando saiu de lá? Putz, muito, desculpa o putz aqui, mas... Não, pode falar. Pô, muito, cara. Eu saí da aeronáutica, e na aeronáutica... Foi 9 anos, né, que você falou. Me permitiu ter condições de ajudar minha mãe a comprar a primeira casa dela. Que maravilha. Então, assim, financeiramente foi muito legal. Mas quando eu saí da aeronáutica, eu saí para montar uma coisa chamada TV Garrancho. A TV Garrancho foi uma iniciativa minha, de Glácio Menezes, do Movimento Estudantil, Aldemir Lemos, do PT, uma figura mestre.
Itamar Nobre, que hoje é professor doutor na UFRN, e Buca Dantas, que eu trouxe para morar comigo para a gente montar essa história da TV Garrancho. Grande Buca Dantas. Talvez você não tenha no seu roteiro TV Garrancho aí, né? Não. TV Garrancho era e foi em homenagem ao Sindicato Garrancho. Exatamente. A gente marcou a época, né? Marcou a época. Garrancho é... A gente tinha, e como você tem a equipe aqui, uma equipe para fazer a documentação dos atos, das assembleias, das passeatas, das confusões. E a gente dizia muito claramente, nós somos uma TV parcial. Nós temos a posição e o olhar do trabalhador. E a gente fazia o seguinte, não tinha rede de internet, lógico, a gente filmava as pancadarias, ou as confusões, ou as palestras, o que fosse, e a gente chegava no centro da cidade, botava 5, 6 televisão cabeada, um videocassete e tchum! Era essa a nossa telinha do hoje Instagram. E aí vinha o pessoal do teatro de rua, Alegria, e fazia aquela roda, criava a gente e sempre tinha uma fala. Coisa que você está fazendo hoje muito bem com o seu programa aqui. O seu programa é um programa importantíssimo para a gente começar a redescobrir algumas coisas e deixar as pessoas, e você deixa isso muito bem claro nos seus programas, a gente contar uma história que às vezes não sai na mídia normal, não sai E a mídia está ficando muito rápida, né? O programa aqui tem 1 hora, a pessoa tem 1 hora para falar. Nas mídias sociais hoje tudo é segundos, né? Até no jornalismo. Então, eu tinha pensado, quando você me convidou, e começar dizendo parabéns, Céfalo, por isso. Mas quando eu vim para cá pensando em Pinto Júnior, a gente fez essa homenagem que eu acho que é muito, muito importante. Mas agora eu quero, no meio do programa, dizer, olha, um brinde a você por ter essa iniciativa. Parabéns a você. Agradeço, obrigado. O programa tenta, né? Justamente isso, que as pessoas contem as histórias. A gente estava até conversando aqui em off, né? De histórias engraçadas. Daqui a pouco rola uma história engraçada sua aqui. E tem gente comentando aqui. Programa interativo, as pessoas comentam em tempo real. Olha só, primeiro comentário, Pedro Pereira, grande Pedrinho, um dos maiores artistas plásticos do Rio Grande do Norte. Teotônio, grande amigo querido, uma pessoa de grandeza humana absolutamente especial. Teotônio, um poeta da imagem, da arte do viver feliz. Pedro Pereira... Esse é um coração. Pedro é um querido, esse né? É um querido. Esse Pedro é maravilhoso. É tudo. E é da nossa geração, né? Nós vivemos essa loucura do que é fazer arte em Natal, do que é batalhar. Acho que todos nós somos sobreviventes desse processo. É verdade. Né? Beijão, Pedrinho, claro, sempre aqui. Coração aí pra você, meu querido. E comentário aqui de José Delfino, médico anestesista, que já foi entrevistado com o Conversa Botequim, sempre mantendo o necessário nível. Parabéns, nunca é demais. Valeu, Delfino. Continua acompanhando. Delfino foi uma das melhores entrevistas aqui do Conversa Botequim. Aliás, tem outra pessoa que já foi entrevistada aqui, a Aline Juliette, advogada, professora da UNP e suplente vereadora pelo PT. Aqui com Carlos Eduardo, primeiro casal formado pelo Conversa do Botequim, inclusive. Love, né? Love, Que bom, meu querido. Muita gente bacana aqui. Tereza Paula, professora do IF, bem-vinda. Muita gente bacana. Vamos continuar a conversa, daqui a pouco o pessoal vai... Depois a gente chega no IF também, né? Vamos chegar no IF. Assunto não falta. Então, Antônio, vamos lá. Aí... Eu já tô onde? Eu já cheguei a velhice? Você saiu? Não, você tá com 18... Não, 18 anos não. Você saiu da aeronáutica. Já saí da aeronáutica. Aí como é que foi sua entrada na iniciativa privada? Assim que eu trabalhar como repórter fotográfico? Direto, eu saí seguindo os passos de Moraes Neto, né? Eu saí direto pro Diário Natal. Mas ali também não me enquadrei no Diário, entendeu? Foi bom, porque é uma vitrine, fotógrafo gosta de vitrine. Eu lembro da minha primeira pauta, um dia de chuva, lógico, capa, né? Você não tem muito o que fazer, dá uma capa ali. Mas aí, o meu papel era eu tinha muita clareza disso, como eu te falei, montamos a TV Garrancho, mas o meu papel como repórter fotográfico era documentar as lutas dos trabalhadores. Isso. Né? Então comecei a fazer um trabalho muito grande na CUT, no PT, via todos os sindicatos. Então esse foi um... Você era afiliado? Você era afiliado? Tinha filiação interna. Sim. Porque, como eu te falei, eu comecei lá no PCBR e para estar na aeronáutica era melhor estar camuflado. Né? Então a filiação era interna. Eu só vim para filiação externa depois. Inclusive, quem descobriu essa história de filiação interna foi Tasso, né, do Movimento Estudantil. Sim. E a gente tinha um trabalho muito... E como eu vinha numa base de igreja, né, de formação, eu usei, entre aspas, essa minha expertise para dar formação também aos jovens do Movimento Estudantil.
Então eu era sempre chamado para a gente ministrar. E aí entra Paulo Freire, aí entra Augusto Boal, aí entra todo esse povo que vem se incorporando com a gente para a gente poder semear. Na verdade, a gente estava semeando ali. Era o período do Fora Colo, Caras Pintadas, né? Era um período que a gente estava em efervescência, né? Isso. Para a gente falar da continuidade da sua carreira profissional. Mas Diário de Natal, tem histórias boas aqui? O Diário de Natal era um manancial de histórias boas. Era a época de Luiz Maria Alves ainda, não era? Era. Pô, tem histórias assim também muito loucas, né? Então, conta algumas delas. Sim, cinco cadáveres no mesmo dia. Horrível. Horrível, cara. Nossa, é mesmo? Tinha um cara que tinha página policial nesse período. Sim, cara, sim, né? era. Que se espremia, saía sangue. Sim, eu peguei essa época ainda, né? Hoje não existe mais, não. mas... Mas assim, o diário, ele me deu... Na verdade, hoje não existe mais redação, né? Não existe. Mas o diário me deu a oportunidade de olhar para o fotojornalismo de uma forma que você estava de manhã cedo, tomando café da manhã na casa do governador, meu dia ou tarde estava numa passeata dos trabalhadores e numa delegacia, né? Então você vivia na verdade, um período, você sabe que são 6 horas, diversidade total. Do né? glamour ao lixo. E aí eu gostava muito de futebol, né? Sempre fui... Então isso também me deu a oportunidade de estar fazendo foto esportiva, né? Então, a minha passagem no diário e na tribuna me deu também assim, eu comecei a entrar no sindicato de jornalistas e eu tive que entrar na justiça contra o Diário de Natal, né? Direito autoral, né? Então já não ficou muito bom para mim, né? Você começa a vestir a bandeira dos direitos dos trabalhadores, lógico que os empregadores não gostam muito de você. Mas como eu te falei, a carreira minha foi muito mais para freelance. Ainda tinha um vínculo muito grande com a igreja. Aí eu fiz o livro com o Guia do Líder da Pastoral da Criança. Eu tive a oportunidade de fotografar a Zilda Arnes quando ela concorreu ao Nobel da Paz. Bacana. E assim, cara, aqui em Natal ou eu me orgulho. Ela veio para Natal para que eu fizesse as fotos dela, cara. Sabe assim, isso foi magnífico. Porque é uma figura magnífica. A Zilda morreu, né, no Haiti, quando uma igreja caiu na cabeça dela, né? Ela fazendo um trabalho de missão, né, um terremoto, né? E é uma pessoa que salvou muitas vidas com a pastoral da criança. E ela tinha chances reais de ter vencido o Nobel. Tinha. E aí essas fotos minhas, que poxa, fiz fotos dela, rodou o mundo inteiro, né? E isso também foi me dando uma visibilidade que diferenciava o meu olhar. Eu posso dizer que o meu olhar talvez não seja tão bom, mas as oportunidades foram me dando destaque, né? Como também, aí nesse período já após, eu fui documentar o funeral do Che em Havana. Né? Conta essa história. E eu fui o único fotógrafo credenciado a documentar o funeral. 30 anos após a morte do Che, resgataram os ossos, o governo cubano trouxe para lá, e 1 milhão de pessoas, cara. 1 milhão de pessoas fizeram a visita a isso aí. Imprensa do mundo inteiro. Eu, como correspondente da Zoom, né? Minha querida Zoom, que hoje eu estou na presidência, hablando porra nenhuma de espanhol. se não hablava espanhol, imagina speak English. Nunca. Com a grana de ficar no hotel com café da manhã e porra nenhuma. E a loucura, né? E aí eu agradeço divinamente a muita gente. O próprio Fernando Mineiro, vereador à época, quando eu comecei essa ideia, eu disse, Mineiro, vou para Cuba fotografar e quero vender foto, não quero ajuda, não quero vender foto. Mas você tirou isso da cabeça, foi, Totônio? Eu quero fotografar o funeral de Che Guevara. Não. Como é que foi? Tem um outro jornalista, deixa eu ver o nome, ele também já não está mais com a gente. Vai vir o nome dele aqui, que eu preciso até homenagear ele nesse sentido. Não, ele chegou para mim e disse, Antônio, você tem registro de jornalista? Eu disse, tenho. Você tem a carteira internacional? Eu disse, não. Tira, é a tua área. Vai que tu vai fazer umas coisas. E aí eu falei com o Alberto Monte, comecei a montar um plano e vender fotos. E se fosse agora, eu vinha vender nesse barzinho aqui. Isso. Eu chegava e dizia assim, olha, eu não quero grana, eu quero vender 10 fotos inéditas do funeral do Che. Nossa. Aí eu cheguei no sindicato dos petroleiros, o cara disse, a ideia é boa, mas não tenho grana agora. Não, você não paga agora não, você paga daqui a 10 meses. Porque esses valores eu coloquei
na passagem que eu fui comprar. Dividi em 10 meses, eu quero só ir. Aí me disse, rapaz, tua ideia é tão boa, que eu vou passar o cheque para comprar tuas passagens. Nossa. E ele botou Mineiro que comprou essa passagem? Botou 10 cheques e disse, o último eu pago. Você vai pagar todos esses, o último eu pago. E foi assim, e aí os colegas, né, Adrovando, Canindé Soares, todos os fotógrafos, quando viram isso, começaram a se mobilizar e me dar filme. Na minha primeira ida a Cuba, eu fiz 2.500 fotos. Tudo foto com negativo ainda. Negativo, PB e cromo. E aí, cara, todo dia, quando eu chegava para o funeral, né, passava numa bateria de detectores de metais, não sei o que, a imprensa tinha um acesso diferenciado. Eu vou te dar uma foto desse momento lá. Tá. E aí eu perguntava, tem algum brasileiro aqui? Eu disse, não. Eu, putz, não tem ninguém para me falar com esse povo. Aí apareceu um cara falando inglês, mas falava um pouquinho de português, eu me colei nesse cara para poder mandar fotos, né? Bom, nos últimos dias eu estava triste e comecei a ficar feliz. Pô, eu sou o único brasileiro a ter isso. Bom, fui para Cuba liso, voltei liso. Mas feliz. Mas com a história. Com a história, Aí eu fiz um livro, aí eu fui expor no Congresso Nacional, eu comecei a rodar com isso. Aí o nome de Teotônio começou a surgir. O meu filho que está assistindo aqui era pequenininho, estava lá na exposição, né? Então isso foi de uma grandiosidade para mim, que o governo cubano me convidou 9 anos depois para doar essas fotos. Aí eu voltei para Cuba, fiz um novo ensaio. Em outra circunstância. Sim. Aí já fui para Santa Clara, onde está o mausoléu, onde fiz fotos que nem os cubanos podem fotografar. Nossa. Né? E eu soube disso porque teve um cônsul cubano que veio aqui para a universidade e aí me chamaram para projetar umas fotos. Eu projetei umas 2 fotos lá de dentro do mausoléu em Santa Clara e ele, quando foi na fala dele, ele disse, Teotônio, você é especial, porque nem eu posso fotografar onde você fotografou. Nossa. Aí eu disse, como é que você conseguiu? Eles pararam tudo, cara. Tem visitação, não pode entrar com câmera. Eles pararam a visitação para não ter constrangimento, porque eu estava fotografando, e me liberaram para entrar. E eu fiquei 20 minutos fazendo o que eu quisesse lá de fotografia. Aí depois é que liberaram o público normal para ele. Então, Antônio, 2 perguntas sobre esse fato. Para quem é militante de esquerda, qual foi a emoção de você saber que era Che Guevara, com todo o simbolismo? O que você sentiu na hora? Eu tive com as filhas do Che, com a esposa do Che. Cuba é um misto louco, né? Porque você quando está especialmente por causa do bloqueio. Era essa outra pergunta, a sua percepção sobre Cuba. A cidade é uma coisa maravilhosa no ponto de vista histórico, os carros, né? Mas assim, falar de Cuba com a barriga cheia é uma coisa. Tá. Falar de Cuba com bloqueio, entendendo o que ele sofre, é outra. Então eu tinha muito esse cuidado de não sair decepcionado com Cuba. Isso. Porque as dificuldades lá eram muito grandes, né? Assim, mas a percepção é o seguinte, nós aqui, todos nós, talvez a gente não conseguíssemos viver nesse processo. Porque a gente tem uma outra percepção de liberdade. A gente tem uma utopia muito maior. A gente tem os bens de consumo, sabe? A gente quer o carro novo para trocar por um carro novo no ano seguinte por outro carro novo. E aquele povo cubano, eles não têm e não tiveram essa possibilidade. E não é por questões do regime apenas. Tá? Eu não vou fazer nenhuma defesa aqui. Mas é muito mais pelo bloqueio. E a gente está vivendo isso hoje, pô. Hoje, século XXI, o cara disse que a taxação dele aqui é 50%. Não é isso? Se a gente não fosse um país continental como nós somos, a gente ia ter dificuldade de comprar comida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, a percepção, eu busquei muito. Aí vem toda a questão da nossa leitura, do nosso conhecimento, para não trazer nem uma imagem superestimada, nem subestimada. Isso. Né? Perfeito. E tem comentário aqui. Mais um. É Pedro Pereira de novo? Mais um de Pedro Pereira. A genialidade de Teotônio é sua gentileza poética, pictórica musical. E sua sensibilidade humana absolutamente especial. Pedro, eu te amo, Pedro. Você é maravilhoso. Pedro é sempre um amor, né? Um amor. Beijão, Pedro. Ant Yol. Parabéns, Cefas Carvalho, pelo programa e pela entrevista de Teotônio. Valeu, continua acompanhando aqui. Uma pessoa ilustre e outro
pessoa que já foi entrevistada aqui no programa, Mirabô Dantas. Ô, Mira. Cefas, amigo, meu abraço para o querido Teotônio. Obrigadão. Olha, Cefra, temos a professora do IF e temos 2 pessoas da FUNCERN ali, que são amicíssimas nossa, que estão aqui prestigiando, viu? Que bacana, Tá ali atrás. Olá, bem-vindas. Muita gente bacana hoje aqui. Isabel Jeane tá aí, que é da Olá. FUNCERN. Que Obrigado. bom. Oba, bem-vindas. É papo de botequim, a gente pode quebrar os protocolos e... Aqui não tem protocolo. Botequim tem protocolo. Então. Mas, pra onde a gente vai agora? Vamos, de Cuba, vamos voltar para a sua participação, seu trabalho em Natal. Teve a experiência no Diário de Natal, com prós e contras. Você ia contar algumas histórias, você não contou nenhuma, não. É porque, como eu te falei, Diário de Natal, as histórias são meio... Uma fofoca do Luiz Maria Alves, eu já ouvi tanto. Não tenho, não. Você pode me contar. Pela sua risada, você tem. Você pode me contar. Fofoca envolvendo Vicente Cerejo, Cassiano Arruda. Puta, esse povo ficou todo feliz comigo, né? Que eu entrei na justiça contra eles. Então tem. Não, mas eu não. Mas eu mantive a minha relação, tanto no Diário de Natal como na Tribuna, muito amistosa. Sim. Eu tenho. É como a igreja, eu tenho muitos amigos da igreja ainda. Né? Então, assim. Mas era uma passagem, Cefra, não foi algo que me cativou. Não. Diário de Natal é falar sobre o Sindicato de Jornalistas e falar com o Pito Júnior, que quando vem querendo começar o jornal aqui, no início de tudo, me procura lá no Sindicato de Jornalistas para a gente tratar disso. Então, talvez seja um momento mais sublime que eu traga na memória do Diário de Natal. Que bacana. E a continuidade de sua carreira? Aí depois do Diário de Natal, o que você fez da vida? Aí eu conheço Henrique José e a gente começa a trabalhar arte e educação a partir do olhar fotográfico. Né? E a gente começa a pensar Paulo Freire, Augusto Boal, e a gente começa a trabalhar as oficinas de fotografia não no intuito de formar fotógrafo, mas no intuito de discutir cidadania, autoestima, empoderamento, né, descobertas. E a gente, na Zoom, começa a fazer um trabalho. E aí entra o Ministério da Cultura, né? Que isso é uma coisa que você vai me tocar, né? Mas para quem não conhece ou não acompanha, explica o que é a Zoom e como funciona. Pô, que boa deixa, né? A Zoom, hoje, Instituto Zoom, é uma instituição, a OSC, que tem 28 anos já. Né? Nós temos uma história incrível nesse processo desses 28 anos, grandes exposições, a documentação do movimento de esquerda nessa cidade, a Zoom participou diretamente, maratona fotográfica, primeira, 24 horas fotografando nessa cidade, com coisas assim incríveis. Goiamum faz parte da Zoom também, que agora nós tivemos com a Keila tocando esse Goiamum, que é um processo dela. Então a Zoom é uma instituição que trabalha arte e educação, né? E cultura de uma forma muito voltada para a fotografia. E hoje nós estamos, e a tua deixa é muito importante, porque a gente está tocando um processo importantíssimo, que são as fototecas. Né? Isso. E a gente está criando essa construção junto com o governo do estado, com a secretaria com a Marilande, porque a fototeca vai ser um salvaguarda da memória, né? Não só do Rio Grande do Norte, está sendo exemplo para o país. Sim. Já é lei sancionada pela governadora, né? Mas vai ser um exemplo para o Brasil inteiro nesse processo da gente cuidar da memória, seja a fotografia, seja os textos, seja o que for. A gente precisa preservar a memória para poder a gente pensar no futuro, né? Senão a gente... Isso. E explica como é que funciona a fototeca, porque a gente tem eu ia dizer ilusão, mas não é ilusão, a gente tem a cultura de que a foto digital é eterna. Talvez não seja. Não então, é assim, eterna. Como vai funcionar a fototeca na prática? E aí a fototeca, ela é um órgão de Estado, ela não é uma da sociedade civil, ela está na transição. Hoje ela foi uma lei da Divaneide, da deputada Divaneide, está sancionada, mas ela vai ser um departamento que vai cuidar da memória, seja fotografia, seja documentos oficiais, seja dos fotógrafos que têm acervos e mais acervos, seja do acervo analógico, ainda no negativo, sim, catalogar, preservar, ter um local adequado para guardar isso. E quando tu fala no digital, um HD hoje, 10 anos ele pode estar enferrujando, você perder tudo. Né? A nuvem é caríssima. E quando você joga nas nuvens que a gente tem aí, isso não mais nos pertence. Né? Você faz uma foto hoje, o teu celular já manda isso, e se ela não tiver devidamente, como o livro que tem
a inscrição, né? Ela não pertence mais a você, entendeu? Então esse é um cuidado, e um cuidado mesmo com a história. E as fotos e as imagens que você está fazendo aqui, isso tem que ser guardada para outras gerações, né? Então a Fototeca ele tem esse papel, né? A gente está tendo um auxílio muito grande de pessoas nacionalmente, né? A gente tem uma assessoria de uma assessora da BNE, né? A Cris Ramires vai estar em Natal cuidando também disso aí. E a gente tem a cabeça de Henrique José, né? Tocando isso com outras pessoas, né? Outros fotógrafos grandiosos que nós temos. Mas a Fototeca não vê só a fotografia, vê todo um outro acervo que precisa ser guardado, né? E deixado para legado para os novos Com certeza. Parabéns à Fototeca, é uma iniciativa muito boa. Tem uma pergunta sobre isso, mas deixa eu ler aqui. Pedro Pereira, de novo, firme e forte aqui com a gente. Propaganda, Pedro. Cefas, você é um jornalista que consegue fazer a entrevista numa festa dos saberes. Parabéns. Valeu, Pedro. Obrigado, querido. Sempre presente aqui. A Irene Paiva, tabelião, na plateia virtual. Abraço fraterno ao amigo Teotônio. Aí, a Irene Paiva, sempre presente aqui. Apoiador do programa. Valeu, Irene. Abração. Teotônio, pergunta que eu faço para todo fotógrafo, já fiz para Meísa, Medeiros, acho que já fiz para Henrique José também. Como é que é ser fotógrafo, ser repórter fotográfico, ter uma formação profissional em tempos que qualquer pessoa, qualquer criança virou um fotógrafo, entre aspas, já que tem um celular e faz fotos? Como é que funciona isso na cabeça de quem é profissional? Na minha cabeça é gratificante, porque, e aí para tua câmera eu vou dizer que a primeira máquina fotógrafa que eu passo para meus alunos é essa aqui, ó. É o olhar. É o olhar. É o olhar. Como diz os mestres, fotografar, o último ato do fotógrafo é apertar o botão. Então você planeja, o teu programa tem esse cuidado do cenário, a luz que está batendo no seu rosto. Então, se hoje todo mundo aperta o botão, depois ele vai começar a gostar disso, como a gente aprecia um vinho, uma bebida, e ele vai começar a fazer a foto antes de apertar o botão. Então, eu sempre achei que o avanço... Né? Pô, a gente teve isso lá atrás, né? Quando a pintura estava aí, veio a fotografia, assim, acabou a pintura. Acabou a pintura. Não acabou. Aí vem as imagens em movimento, a TV, acabou o cinema, não acabou. Não acabou. Tá? O digital também não vai acabar com a fotografia é feita, como diria o nosso, ou como disse, corpo, mente e alvo, né? Como diz o Cartier-Bresson, como o nosso mestre Salgado, que foi embora esse ano, fotografava com toda... Ele dizia, né? Salgado dizia assim, eu fotografo com emoção, com minha carga, com minha leitura. E para ser um bom fotógrafo tem que ler, tá? Mesmo que seja um livro digital, né? Outra pergunta agora, vou matar minhas curiosidades sobre fotografia. Existem limites éticos, Teotônio? Fala-se muito daquela famosa fotografia, um fotógrafo americano ou canadense bateu a foto do urubu atrás do menino. E eu lembro que muita gente, até nos cursos, discute isso na cadeira de ética, se o fotógrafo, por exemplo, poderia ter expulsado o urubu. O fotógrafo, ele deve se ater ao olhar dele ou ele tem condição de interferir? Como é que você vê isso? Já viveu alguma situação assim, que não vou bater foto, eu vou interferir? Conta sobre a parte ética e a parte prática. Olha, com relação à ética, eu acho assim, o Salgado fala muito disso, eu fotografo com aquilo que eu tenho na minha história, tá? Então, assim, a ética está em mim, entendeu? Então, se eu for fazer uma foto que vai te prejudicar, por mais que eu ganhe uma grana, essa ética está em mim, não está na fotografia, entendeu? Então, eu que tenho que ser ético. Não é meu instrumento de trabalho que vai fazer essa ética. Com relação à foto do urubu, ele se suicidou, né? Isso, ele se suicidou. Porque foi pesado para ele. Ele podia dar uma tapa no urubu? Podia. Mas aquela foto também serviu para uma discussão sobre para denunciar vida, também a situação que vivia. O grande lance é que quando ele, depois dos relatos dos amigos, tem um livro chamado Clube do Bang Bang, que eram os três que faziam as fotos de jornalismo nisso aí, eles estavam almejando um prêmio Pulitzer. Né? Então, talvez o nivelar da ética dele foi ali que bateu. Que ele queria tanto prêmio que ele fez aquela foto. Entendeu?
Eu tive a oportunidade de fotografar uma menina aqui. Pô, é uma imagem triste. Eu adoeci depois quando eu vi as fotos. Ela estava num casebre, sendo cuidada por uma outra criança de 12 anos, mais 3 crianças. E quando eu cheguei, ela estava passando a mão no chão assim, pesada. A foto ela estava esquelética, coisa assim do Haiti. O Haiti aqui, como diz a música do Caetano. E ela estava tão desnutrida, ossos, pele. E nós aqui no Nordeste, a gente sabe o que é bicho de pé, né? Ela tinha colônias de bicho de pé, meu querido. Colônias, no corpo inteiro, na parte íntima dela. Aquelas fotos foram muito pesadas para mim, muito pesadas. E lógico, eu terminei de fazer as fotos, procurei saber quem é a mãe. A mãe estava trabalhando para poder trazer comida. Isso foi aqui pertinho, cara. Então eu terminei de fazer essas fotos, procurei as instâncias naturais e essa foto não foi publicada. Para que publicar aquilo? A pastoral da criança entrou em ação, juízes entraram em ação. Na primeira imagem que a gente tem, a mãe é irresponsável, depois a gente descobre que a mãe é uma sobrevivente, né, que estava fazendo tudo. E aí houve uma mudança, isso é um paliativo, mas houve uma mudança naquela família. Não tinha pai, né, mas houve uma possibilidade da igreja construir uma casa, o juiz entrar na história, a menina ir para o hospital, ser cuidada, né, inclusive Dr. Micucci, a Jussara, que era enfermeira, seguraram essa menina até mesmo na hora que precisava dar alta, ele segurava mais tempo, porque no hospital tinha comida, em casa não teria ainda. Nossa. Então assim, eu poderia ter colocado essa foto e ganhar um prêmio. Né? Eu gosto de prêmio, né? É bom, né? E o fotógrafo, pô. Mas aí não tá, entendeu? Mas Então, eu vejo dessa forma, sabe? O verdadeiro prêmio talvez tenha sido a menina ser cuidada. A mesma pergunta eu poderia dizer para você como jornalista. E eu teria a mesma resposta. Porque você é um cara ético, entendeu? Mas essas reflexões são sempre boas. São. Porque, por exemplo, um fotógrafo que documenta, por exemplo, uma agressão, ele pode muito bem ir lá e impedir a agressão, mas ao mesmo tempo ele produz uma prova. Tem uma outra foto fantástica aí, as 100 melhores fotos do século, a gente já está no século seguinte, que é o cara dando um tiro, fuzilando alguém. E ali o fotógrafo também ficou na dúvida. Eu posso impedir isso? Não impediria. Não impediria. Ele talvez seria mais um morto. Isso, exatamente. Entendeu? Mas aquela foto se viu para ver a barbárie que aquele exército estava fazendo. Como a famosa foto da menina nua, vietnamita, correndo com napalm. Exatamente. A foto é horrível, a gente imagina que mas ele não tinha o que fazer lá, realmente, o fotógrafo. Então assim, e aí a gente tá falando em fotos extremas, sim, mas a gente tem fotos assim, pô, um casal, né? Vai lá, faz uma foto daquele casal lá e denuncia ou se expõe. Isso. Pô, por que eu tenho que entrar nesse mérito, né? Então, assim, e aí, cara, assim, como a gente começou lá na minha infância e foi passando, a minha formação foi me dando essa percepção. E os meus colegas de trabalho, e você é um deles, também foi ensinando a gente cativar essa coisa chamada ética, tá? Eu continuo pobre, mas continuo feliz. Bem-vindo ao clube. Eu continuo feliz, né, cara? Que bom. Nesse processo eu entrei com os pontos de cultura. Vamos chegar a eles. Como é que foi esse processo envolvendo link, pontos de cultura? Fala. Primeiro governo do Lula, e é importante ressaltar, o teu público é um público também, né? Entra Gil e ele fala do doinho antropológico. Ele fala, é necessário a gente energizar um ponto e essa energia vai contaminar. E se for um ponto positivo, isso... E ele cria, junto com o Célio Turino, os pontos de cultura. Pô, uma ideia fantástica. Aí eu e Henrique, no Instituto Zoom. Rapaz, esse cara... Porque tinha lá no texto assim, se tiver uma árvore... Pô, isso aqui é um ponto de cultura, viu, gente? Dono do bar aqui pode olha aí, Josué e Jaime. Isso aqui é um ponto de cultura. O próximo edital pode entrar. Aí tinha lá uma frase de Gilberto Gil, assim, ó. Se tiver uma árvore e as pessoas se reunirem embaixo, isso pode ser um ponto de cultura. Olha,
sem censura, né? Henrique disse assim, esses caras estão fumando maconha demais. Gilberto e Gil fumando maconha demais. Cara, de onde vocês tiraram isso? Aí a gente, lá atrás, né, cara? A primeira gestão Lula foi em 2002. 2004. 2004, que saiu o edital. Venceu em 2002 Aí o que acontece? Em 2004 a gente disse, rapaz, vamos fazer uma galeria virtual. Os caras estão engolindo tudo. A gente faz uma galeria virtual. Mandamos o projeto, foi aprovado, cara. E aí o projeto da gente recebia 60 mil reais ano, certo? No plano de trabalho era fazer 3 oficinas, uma por ano, entregar 10 mil postais. Rapaz, quando chegou o primeiro dinheiro, a gente comprou as máquinas, chamou o Vladimir Alexandre, chamou o pessoal. Eu disse, rapaz, esse dinheiro pode ser que o segundo não venha. Vamos começar a fazer parceria. Aí fui para Macaíba, vendi os postais no sentido, olha, a gente vai dar uma oficina, 60 horas, vamos educar e vamos entregar 5 mil postais para vocês. Aí o cara disse, rapaz, isso é mentira. Eu gasto isso com minha publicidade. Não. Aí, se você fizer uma e der certo, você faz 2. Bom, resumo, no primeiro ano a gente fez 5 oficinas. Nossa. 5 mil postais em cada uma. E a gente foi exemplo nacional com isso, né? A gente não precisou nem dos outros dinheiros, né? Já passou nosso limite. E aí foi quando Gil, Célio se aproximou mais da gente. Aí eu comecei a ser consultor. Aí tive o prazer de estar junto com o Gil, inclusive na Europa. Porra, isso é demais. Nossa. E hoje eu estou como membro da Executiva Nacional dos Pontos de Cultura. Isso. Eu sou diário oficial, eu faço parte dessa costura que trouxe a teia para o Rio Grande do Norte em 2014, o maior evento de cultura desse país, né? Nós tivemos aqui o IF e a FUNCERN, foi muito importante nesse processo. Trouxemos gente do Brasil e internacionalmente para cá, um mês antes da Copa do Mundo. E a gente fez um evento lindíssimo, sabe? Mais de 5 mil pessoas no evento lindíssimo. Bacana. E aí a cultura vem nessa linha da gente continuar formando, criando a possibilidade de ter um novo homem e uma nova mulher. Entendeu? Essa é a nossa perspectiva. Ter amigos, como eu tenho você. Ah, que é isso? Eu sou tieto desse aqui, viu? Eu fiquei tão feliz quando ele me convidou. E a gente tá tentando ali há um tempão, né? Mas você viaja muito também, mano. Eu sei que eu também falei várias vezes, mas você viaja muito também. Como é que é isso de viajar, de conhecer o Brasil todo na sua função? Hoje eu estou como assessor de articulação institucional, IFRN e FUNCERN. A FUNCERN é a fundação de apoio de mais 9 institutos federais no Brasil e 2 universidades. E eu faço o papel desse articulador, de captação de recursos. Então, realmente, tenho viajado muito. Já viajava antes, quando eu estava como consultor do Ministério da Cultura. Sim. Trabalhei como no Instituto Paulo Freire, no Le Monde Diplomatique. Nossa, como é que foi essa experiência? Na versão em português. Como é que foi essa experiência? Era uma experiência de que eu fui para São Paulo, mas eu não ficava em São Paulo. Eu ficava fazendo exatamente isso, viajando, criando as possibilidades, cavando matérias, jogando para eles, entendeu? Então, isso me dá... Eu gosto de viajar muito, né? Eu tenho 2 filhos, os meninos já não sofrem mais com essas viagens, né? Tem um gato, hoje o gato sofre, mas o menino tem que ficar com... O gato tem que ficar com o menino. Mas assim, hoje eu viajo muito, viajo bastante. É árduo e é prazeroso, né? Porque eu vou construindo essa teia de amizades, relações. Que a gente, para marcar a sua entrevista aqui, você me mandou a sua tabela de viagens. Eu valha-me. Vergonha. Exato, cara. Curiosidade de quem gosta de viajar, que eu adoro viajar também. Qual foi o lugar mais estranho ou exótico que você viajou a trabalho? Não vale Cuba, que você já falou, e não vale Mossoró. Mossoró não muito. Cara, eu tive vários lugares. Eu não sei se são estranhos, porque a novidade cativa, né? A gente até se apaixona. Região amazônica, cara, sabe? O Macapá, tem umas coisas assim que você tem que ir de barco, tem... Costa Rica eu achei uma coisa meio estranha, apesar de ter praias belíssimas, mas quando eu estive na Costa Rica, saber que uma cidade que não tem um país que não tem exército, é muito louco isso, né, cara? Mas o que mais de estranho, cara?
Bom, eu não tenho, eu não tenho essa percepção de estranheza. De descoberta eu tenho. De descoberta, entendeu? E eu sou sempre muito bem acolhido em todos esses lugares, né? Isso assim, ó, com bife do Oião ou com caviar, entendeu? Sabe o que é bife do Oião, sabe? Sei. Ah, você é uma pessoa sociável, assim. Então assim, não tem dificuldade. Não tem frescura. As oficinas de fotografias na cidade interior. Sim, tem um momento meio estranho e foi em Serpa, em Portugal, que fui ministrar a oficina para a comunidade cigana. Aí eu senti o impacto da cultura e do cheiro, pô. Pô, nós brasileiros somos ótimos, nós gostamos de banho, é ótimo isso, me desculpe quem não gosta. Então o cheiro, cara, puta merda. Aí o pessoal lá disse, Antônio, você é difícil mesmo, né? E aí a cultura cigana é uma cultura marginalizada na Europa, cara, muito marginalizada, entendeu? Então eu sofri com eles isso. Então, e eu tava, pô, eu sei que me desculpe Portugal, o primo pobre da Europa, né? Mas era assim, mas eu senti Portugal, isso. segundo os memes agora, é a Guiana brasileira, né? Eu vou estar lá em outubro. Vai estar em outubro? Fazendo, e é outra coisa que eu acho que é importante tocar, é o filme de Padre Alípio de Freitas. Opa, vamos falar sobre isso? 1 hora já? Pô. Pra mim, no final tá. Pra mim não tinha passado nem 25 minutos. Pô, passou. Tem um monte de pergunta, mas vamos falar. Peraí, vamos falar do filme. Tem tempo pra tudo. Tá. Você depois faz o que você quiser. O músico não chegou. Quando o músico chega e olha pra mim, eu já fico assustado. Mas não olha, chegou não, né? Ângelo Golano, não. Alípio de Freitas, e aí para vocês que estão assistindo a gente, primeiro agradecer a todos que estão vendo. Alípio de Freitas foi um padre português que veio para o Brasil, junto com Julião, formou as ligas camponesas nesse país. Logicamente, foi preso, torturado e deportado. Alípio fazia os casamentos dos camponeses da seguinte forma. O pessoal vinha casar e diz, olha, vou fazer tudo aqui com lápis grafite, depois você passa 1 ano, se der certo, eu ponho no batistério. Tu imagina, a igreja ficava louca, né, desse cara? Alípio foi preso junto com o Neumário Miranda, né, deputado e ex-ministro, e eu tive a oportunidade de conhecer Alípio em Portugal. Aí ele disse, Teotônio, né, pelas histórias, ele disse, Teotônio, Caco Barcelos já me procurou 3 vezes, a Globo, não sei o quê, eles querem a história. Eu não dou uma palavra para essa Globo lixo. Mas se você quiser, a gente grava o que você quiser. Aí eu fui 3 vezes, 3 anos consecutivos, e ele contou a história dele desde o seminário, prisão, tudo. Eu tenho um material riquíssimo. Alípio morreu antes da pandemia, então não foi a Covid que o matou, né? Quando eu estava com o Alípio, ele já estava muito debilitado. Sim, quando ele saiu do Brasil, ele participou da Revolução dos Cravos, foi para a África, desistiu de ser padre, casou, teve uma filha chamada Luanda, em homenagem à África, e ela é cantora. História maravilhosa. E ela vai contar essa história para mim agora, porque agora a gente vai fazer isso. Aí eu estou com uma equipe muito interessante para a produção desse filme. A gente tem Cristóvão, da UNP, né? Ele é o nosso roteirista. Aí, lógico, né? Eu estou com o Henrique José, eu estou com o João Marcelino, né? A gente tem um grupo grande que a gente está trabalhando isso aí. Que maravilha. Qual o prazo para a conclusão você já tem? Eu espero concluir o próximo ano. Ele já está há muito tempo na geladeira, ele tem que sair. E Alípio, essa história é mais importante para Portugal do que para a gente. A história de Alípio no Brasil é fantástica. Lá, o Chico Buarque, de lá tem até música para ele, entendeu? Assim, né? Assim, Portugal, porque por sinal está aderindo à extrema-direita, viu? Nos últimos meses, Portugal né, saiu do socialismo e foi para a direita. E aí, assim, quando é extrema, a gente fica preocupado, né? Porque, como diz, eu vou esquecer o nome do humorista que diz assim, a direita de Portugal é a mais avançada que a nossa esquerda, né? Na distribuição das coisas. Então, quando vai para a extrema, eu Mas me agora preocupo. já tem a extrema-direita lá, que é o André Ventura, do Partido Chega. Isso é um vírus que contaminou muito, né? Brasil, América Latina, Europa, a gente tem que ter esse cuidado com esse equilíbrio aí. Em Portugal estão aprovando leis contra estrangeiros. Deixa eu só
Marcos Ottoni. Marcos Ottoni. Pronto, é uma homenagem também ao meu querido Marcos. Foi ele que me deu a dica para ir para Cuba. Que bacana. Marcos Ottoni. Não tá mais com a gente, né? É. Também. Mas olha, trouxe um monte de gente aqui para saber. Tá pesado aqui, né? Ou leve demais, né? Estão todos assistindo a gente. Peraí, eu tenho um monte de perguntas ainda, tenho umas 38 perguntas. E tem comentários aqui. Peraí, vamos lá. Verinha Machado, sempre presente. Parabéns ao jornalista, entrevistador e à equipe. Excelente entrevista. Valeu, Verinha. Beijão pra você. Natália Chagas, nossa produtora, tá fazendo uma pergunta. Uma imagem vale mais do que muitas palavras? Nesse mundo virtual, as pessoas estão exagerando na necessidade de se exporem? Qual a sua opinião? Quando você tem muito em excesso, isso perde o valor, né? Aí quando a gente vai na pergunta, na essência dela, se uma imagem vale, se for uma imagem, vale. Mas se eu tiver 200 imagens da mesma coisa, ela perdeu o valor nisso. Aí a fotografia, né, e no ponto de vista profissional, ela é o ato de você escrever com a luz a história que passa na sua frente. Ela não é uma sequência de cliques. Às vezes a foto é um detalhe. Sim. Né? É um detalhe. E aí a gente vai ter que entender, aprender com essa foto chato, né? Você faz 10, 20, 30, 40 e acha que está fazendo alguma coisa e depois ali não é. Perde o prazer de documentar aquilo que precisava ser documentado. Então, uma imagem eu acho que ainda vale por 1000 palavras, porque a palavra, dependendo do idioma que ela foi escrita, só alguns conseguem ler. A fotografia ela vai ser lida por qualquer idioma. Né? Com licença, Jaime, Raio, mais uma. Não é verdade? A fotografia ela pode ser lida por qualquer idioma. Qualquer idioma. Até a pessoa que não tem alfabetização, ela pode ler uma fotografia. Então, eu acho que nesse sentido, essa frase aí, né, traz isso, de valer por mais de uma palavra. Deixa eu perguntar, Teotônio, fotógrafo profissional. A foto da tornozeleira, por exemplo, pô, melhor do mundo. Se alguém conseguir fazer hoje... Fala isso, mandar um abraço para todo mundo que não está com tornozeleira, né? Você está com tornozeleira? Não, meu filho, não, eu também não. Eu tô com a liberdade e não troco ela por nada. Tá certo. Obrigado, Raio. Obrigado. Seu copo meu tá cheio. O seu tá meio cheio, meio vazio. Meio vazio. Isso é filosófico, né? Meio cheio, meio vazio. Né? Tem várias interpretações. Teotônio, indo para a reta final, mas dá tempo de umas perguntas ainda. Dá tempo de quem quiser perguntar ou fazer algum comentário. No seu caso, aquilo que eu tinha começado a falar, você é fotógrafo profissional, participou de momentos históricos como o funeral de Che Guevara. Você faz fotos por fazer? Como é que um fotógrafo profissional pega uma selfie com os filhos? Como é que um fotógrafo profissional diz: essa comida tá legal, vou bater uma foto no Facebook ou pro Instagram? Existe isso? Cara, é interessante que a gente tá vivendo num mundo que a gente, de uma certa forma, se pega sendo contaminado por esse mundo. E também a gente não pode ser o bicho estranho nesse mundo, né? Então eu tento fazer um equilíbrio desse processo, tá? Hoje eu fotografo muito com o meu celular. A máquina, ela já não tem mais aquele impacto. Porque também antes fotografei com máquina com lata de leite, pô. Pioli. Eu sempre digo que quem faz a foto não é a máquina, né? Aí eu vou ensinar um menino a fotografar, ele tem um celular, ou senão tem uma máquina compacta, eu digo, não, você vai ter que ter uma máquina desse tamanho, tá? E a fotografia é o olhar. Olha, eu costumo comer mais do que fotografar a comida, viu? Eu aderi àquela história de primeiro fotografar e depois comer. Meu Deus. Eu dizia que nem ia fazer isso e já começava a fazer. Mas aí a única coisa... Como eu sou fotojornalista, os fotógrafos de publicidade costumam, inclusive, ter esse privilégio de fotografar comidas belas, né? Inclusive, eu fui uma vez na universidade, uma conversa entre um fotojornalista e um fotopublicitário. E aí eu mostrava minhas fotos, porra, realidade pura. E ele mostrou a dele, uma lagosta linda, porra. Aí disse, gente, mas não dá para comer. Aqui, a pintura na lagosta. Aqui não é a lagosta em si, entendeu? Você tem isopor aqui dentro, você tem para poder deixar aquilo. Vou dar um exemplo aqui, e fazer uma propaganda talvez ao contrário, mas o sanduíche que está nos cartazes é sempre melhor do que o que a gente pega. Sim. Né? É tão mais bonito que... Tem truques, né? Bota um papelão. Tem. Né?
Teotônio, o fotógrafo é vinho, muito vinho. Ah, eu gosto de brincar com os vinhos. Gosto. No Instagram dele é vinho. Viu? Isso. Não, porque como eu não fui padre, mas eu tenho duas coisas que eu gosto muito da Igreja Católica. O pão e o vinho. Uau! Tá resolvido, né? Tem alguém que escreveu, não sei se foi Mas isso não é meu, não. Milor. Isso não é meu, não, viu? Não? Não. Mas agora estou na dúvida se foi Milor Fernandes que disse que ele também agradeceu a Igreja Católica pelo pecado. O pecado é Porque bom. o pecado é bom. O pecado é porque bom. ele atiça. Não lembro se foi Milor Fernandes. Isaac Galvão, olha só aqui. Darcelena Félix, já foi Albilene. Muita gente bacana aqui. Pecado é bom. Eu quase fiz o que vocês falaram, correr pra dar um abraço pro Isaac. Eu quase deixei de ser entrevistado pra correr pra dar um abraço em você, no meio da entrevista. Mas como é... Pô, sinta-se beijado. Bem-vindo. Sim, foto de vinho. Cara, eu aprendi a beber vinho com o Padre Alípio. Nossa. Eu não era um bebedor de vinho. Você bebeu o quê? Cerveja? Mas eu bebia de tudo um pouco, mas assim, eu bebia menos. Aí se a gente voltar para a infância e a militância, o meu papel, eu me sentia tão importante no papel que eu não podia beber. Nossa. Porque no botequim se fala muito, né? Tá entendendo? Então tem coisas que a gente não pode. Se você tá numa militância ativa, não dá. Os furos saem no botequim, pô. Então se eu só tomo água, eu tomava muita água com gás. Né? E aí pronto. Ser militante ele deixou autodisciplinado, não é? Rapaz, a igreja, a aeronáutica, a militância. É verdade. Igreja, militância e aeronáutica. Tudo Você se considera autodisciplinado? Sim. Às vezes até exageradamente. Você tem toque? Você tem sistematizações de coisas que você não pode viver sem? Não, mas eu não aprendi a não deixar nada escrito e a minha escrita, se você pegar um papel meu vai entender nada, porque eu era a pessoa que terminava as reuniões e tinha que recolher tudo. Nossa. Aí é hábito de militante, né? Aí isso também foi ruim, né? Porque você, escreve alguma coisa, depois escreve vergonha, né, da minha escrita. Mas assim, acho que não tenho toque. Não, acho que não. Bom, como a gente vai falar dos meus defeitos aqui, deixa pra lá, né? Bem, como a gente vai beber aqui no Brasil, a gente fala dos defeitos fora da câmera. Daqui a pouco vai ter show de Ângelo Angolano, que já se encontra aqui presente. Grande Ângelo, já foi entrevistado. Teotônio Roque. Prazer, meu querido, bem-vindo. Daqui a pouco, show de Ângelo, provavelmente com uma palhinha de Isaac Galvão. Isaac Galvão estando aqui, ninguém vai deixar ele não se apresentar. Já tá... João Rabelo deve vir também. João Rabelo, nossa, muita gente boa. A gente pode pedir uma música especial? Pode? Depois eu vou pertinho de vocês pra ver. Olha aí. Esse negócio de pedir música ao músico é meio chato às vezes. O cara tá com toda a programação, o cara... Né? É tipo que toca Raul. Isso. Mas assim, eu já entrevistei, por exemplo, Larissa Costa me contou isso. Quando eu entrevistei Larissa Costa, ela disse, a gente faz um show de homenagem a Elis Regina, estuda o repertório de Elis Regina, aí você tá com a segunda música de Elis Regina, toca show, Raul. Toca Raul, ou toca Legião Urbana. Putz. Não dá. Mas no caso de show aberto também, então a gente tem pra reta final, mas umas últimas curiosidades. Você já contou algumas histórias engraçadas, tem alguma história que você lembre que foi muito engraçado, ou em redação, ou risível, envolvendo fotografia, envolvendo seu exercício profissional? Tem as falhas, né? Você fotografar sem filme. Ah, já passou por isso? Meu Deus do céu. Já passei por isso, cara. Eu já gravei entrevista com o diretor da Petrobras sem a fita. Liguei o gravador e não tinha fita. A gravação de Leandro Rebouças no outro programa. Também teve isso. Já passou? Batendo foto, vou ganhar prêmio. Cara, e não tinha quando filme. chega na redação não tem nada. Putz, cara. Agora assim, eu colhi mais conversas como os fotógrafos do que eu fui o personagem principal. Tá? É tipo assim, no futebol, vai lá, ABC América, e o cara tá lá, e na hora da foto de um pênalti, que é fácil fazer, você vai pra fora, pra trás da rede e pum, o cara não faz a foto. Por quê? Porque ele tá vibrando.
Uma outra coisa aqui em Natal, Essa né? aí foi Alex Regis, foi? Da Alex é bom, Alex é bom. Mas aqui em Natal a gente levou um esporro, entre aspas, né? No dia de Natal. É. E Rogério Vital, né? Tava na tribuna e teve o sol ficou com a aura, assim, pô, meu dia, que é a coisa mais linda do mundo. A tribuna emplacou a capa disso aí. E o Diário de Natal não tinha uma foto. Aí, lá foi a redação, todo mundo reunido. Pô, ninguém olhou pra cima, não acredito. O dia inteiro vocês fotógrafos não olharam pra cima, cara. Então tem coisa assim, pitoresca que o fotojornalista vai deixando com a gente, entendeu? Deve ter muita, mas você me fez pra mudar água com gás pra cerveja, eu já não tô lembrando mais de porra nenhuma. Mas daqui a pouco bebe mais e vai lembrar, vai estar em off. Porque fotógrafos tem. Eu tenho boas histórias de Argemiro Lima, Canindé Soares. Assim. Fotógrafos são pessoas. A gente tem um. O próprio Canindé Soares uma vez me disse que fotógrafo, ele disse, fotógrafo tem ego grande. Fotógrafo. É verdade? Rapaz, eu não tenho não. Eu sou o último dos últimos. Tá ótimo. Militante. Você Não, é de verdade, eu não tenho. Admiro todos os fotógrafos, seja o cara que está mais renomado ou o que está começando agora. Porque como eu ministrei várias oficinas de fotografia, cara, e eu dizia para os alunos, cara, tem foto que tu fez aí que eu tenho inveja de você porque você fez isso. Então assim, esse olhar é muito particular, entendeu? E quando você fotografa com a paixão, com o coração, com aquele sentimento, sabe? Aí não é eu. Você pode fazer a mesma coisa, qualquer um da gente pode fazer a mesma coisa. E a gente tem que bater palma para quem resiste à história, entendeu? Que maravilha. É isso. Pronto, vamos. Bem, como eu brinquei no começo, o músico já está aqui, a gente vai liberar o palco para Ângelo Angolano, muita gente bacana aqui. Vamos agora pro off, né? Vamos. Deixa eu só lembrar aqui que já está em pré-venda o livro As Rezadeiras do Rio Grande do Norte, do grande amigo Gutenberg Costa, diagramação e capa de José Aglio, nosso produtor, que também é diagramador de primeira. Está em pré-venda aí, Aglio? Isso, cara. Já pode, é só procurar. Procura nas redes sociais de Gutenberg. Nas redes sociais de grande Gutenberg, abração Gutenberg, grande historiador. Agradecer aos nossos apoiadores, sem eles não seria possível. Agradecer a Durne Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Cartório Paiva Amaral, CUT do Rio Grande do Norte, Manimbu Arte e Cultura, Sindipetro, Sinmed e Sintro. Obrigado, apoiadores. Agradecer mais uma vez a Jaime Dias e Josué Santos pela parceria. Agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que é o programa que mais teve antigos entrevistados do Conversa Botequim. Aline Juliette, Isaac Galvão, Ângelo Angolano, Dacilena Félix. E já chegou João Rabelo aqui, que sou louco para entrevistar. Grande músico. Então, Tony, agradecer a você. Muito obrigado por ter aceitado. Vamos fazer uma salva de palmas para Teotônio Roque. Estou feliz. Obrigado, querido. Estou feliz, cara. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que assistiram. Lembrando, o programa fica gravado no Facebook, Cefas Carvalho, e amanhã já estará no canal do YouTube Conversa de Botequim. A todos e todos, boa noite. A todo mundo que está sem tornozeleira eletrônica, uma boa noite de sexta-feira. Até mais. Que sexta!